Há uma coisa que acontece bastantes vezes no meu trabalho, que é quanto mais eu sei sobre um tema em particular, mais dificuldade eu tenho em explicá-lo, em simplificá-lo para o comunicar, quer a um cliente, quer no meu conteúdo. E isto não é sobre marketing, porque isto não acontece só com marketing, acontece com qualquer profissional que trabalhe com o seu conhecimento, que provavelmente somos todos nós. Bem-vindo a mais um episódio de Mano a Mano. Este é o meu podcast sobre branding, marketing e negócios, sobre tudo aquilo que eu vou aprendendo, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu quero e posso partilhar contigo, sem verdades absolutas e soluções mágicas. Não acredito nisso e não é isso que partilho aqui contigo. Eu sou a Mariana Mano e este podcast existe porque eu acredito mesmo que os negócios não vão falhando porque há uma falta de esforço, mas porque há falta de clareza. E é a pensar sobre estas coisas, estes temas que eu aqui trago, que esta clareza vem. E hoje então eu quero falar-te deste problema que muitas vezes é o nós sabermos demais. Ou nós sabermos algo muito profundamente. Que já agora é profundamente até certo ponto, porque há sempre novas camadas para descobrir. Mas então explicar-te o que é que eu comecei a perceber. Que não foi necessariamente num momento específico, mas houve um acumular de situações em que eu, em reuniões com clientes, em sessões de diagnóstico iniciais, em reuniões mensais, comecei a perceber que havia momentos em que eu explicava alguma coisa a quem estava do outro lado e precisava sempre de parar para perguntar se está a fazer sentido. Que continuo a fazer já agora. Mas quando não estava a fazer sentido, eu percebia que tinha de voltar atrás, reformular e explicar a coisa de outra maneira. E não é que o que eu tivesse a dizer não estivesse bem dito, e provavelmente isto já te aconteceu. Só que às vezes eu estava a complicar imenso algumas temáticas, por um lado, talvez para parecer inteligente, mas por outro porque era muito óbvio aquilo fazer sentido daquela maneira para mim, que já tinha estudado o tema, que já tinha aprendido, aprofundado, aplicado o tema e que obviamente para o outro lado não era assim. E é muito normal nós quando somos especialistas, experts, estudantes profundos de algum tema, que haja muitas partes deste tema que passa a ser básico e óbvio. Não se esquecemos é que isso é para nós, que vivemos a nossa realidade e estudamos todos os dias ou de vez em quando. E ao perceber esta tendência para eu complicar, fui percebendo que, olhando para as possibilidades de conteúdo e abordagens que eu poderia ter no meu negócio, todos os momentos em que eu fiquei a pensar que poderia estar com falta de ideias de conteúdo, era a filtrar demasiado as minhas ideias. Isto acontecia porquê? Ou eu acabava por descartar aquelas que eram mais básicas, ou porque eu achava que tinha de provar imenso num só conteúdo, porque eu queria dizer tudo e ser extremamente profunda num único Reels, ou num único Story, ou num único carrossel. E às vezes, a ideia que tu descartas por te parecer básica é exatamente o que o outro precisa de ouvir. O que a pessoa que ainda não te segue precisa de ouvir para te começar a seguir, ou aquilo que quem já te segue precisa de ouvir para te mandar uma mensagem. Porque vai gerar mais identificação, vai ressoar mais com o nível em que a outra pessoa está. Isto é bastante importante e eu demorei mais tempo do que eu queria a perceber isto. Porque realmente já me aconteceu como não tinha uma ideia boa o suficiente, acabei por não publicar. E ficava frustrada, e ainda hoje fico frustrada, quando vejo outros criadores com uma abordagem muito mais simples e básica a terem resultados bons. E, atenção, não falo de views, falo de claro engagement, falo de claro posicionamento que conseguem alcançar, porque reforçam aquilo que é básico, porque o que é básico para mim não é o básico para os outros e o que é básico para os outros não é básico para mim, porque somos todos diferentes e estudamos coisas diferentes. Para um gestor financeiro, talvez seja mais do que um gestor financeiro não, mas por exemplo, para um contabilista é mais que óbvio como toda a parte de impostos funciona. Mas para uma pessoa que está a começar o seu negócio, e mesmo eu, mas para uma pessoa que está a começar o seu negócio ou que já tem o seu negócio há uns anos e que não tem o seu full-time a tratar de finanças, não vai saber de cor tudo o que são as partes financeiras.
mesmo lidando com isso. Da mesma maneira que um empreendedor, que seja ele que faz a sua própria comunicação, o seu próprio marketing, não vai saber tanto como um especialista, porque ele tem o seu próprio trabalho, a sua própria expertise para se focar e aprofundar. Isto faz sentido para ti? E agora pergunto-te isto não porque acho que estou a complicar no meu discurso, mas porque eu quero que penses se realmente o faz. E esta questão de nós não querermos às vezes falar do básico, porque é básico para nós, pode estar não só a afetar aquilo que tu crias, mas a maneira como tu comunicas. Quero falar-te de uma coisa que é o desfazamento invisível. E eu andei a pensar bastante nisto, por isso é que eu tenho tudo no meu PC, porque quero mesmo trazer esta informação e este pensamento. Eu comecei a perceber isto no meu trabalho e, não gostei de me aperceber disto porque gostava de o ter detectado mais cedo. Não detectei, estou aqui para te falar disto para que tu não tenhas de ficar mais tempo neste erro. Que é, eu hoje, felizmente, tenho os meus clientes, em que mensalmente eu reúno com eles e que, naturalmente, o seu nível de conhecimento na área da comunicação vai aumentando. Ou seja, eles vão estando num nível mais avançado, eu vou tendo clientes que têm cada vez então mais contexto, que têm já decisões tomadas comigo, ou seja, além de já conhecerem a minha maneira de me expressar, já conhecem mais sobre esta área da comunicação. E o meu discurso em todas as reuniões está ao nível da pessoa que está à minha frente no computador. Eu olho para ali porque está ali a minha secretária. Enfim. O problema é que eu acabo por tender muito a levar o nível de discurso que eu tenho nas reuniões para as minhas redes sociais. Aquele nível que eu tenho quando a pessoa já está comigo há algum tempo é um nível que eu levo para as redes sociais. Se calhar estás a ouvir isto e a pensar, isso realmente é um bocado estúpido. Pois. Mas eu acho que se nós não pararmos para pensar, não nos apercebemos disto que estamos a fazer. E por isso eu estou-te a chamar a atenção para isto. Porque quem está nas tuas redes sociais, que ainda não deu o passo para falar contigo, é porque provavelmente ainda não tem o contexto certo. Ainda não passou por nenhum processo comercial contigo, porque não está, obviamente, no mesmo nível do teu cliente. E não faz sentido nenhum eu estar a falar no nível 4 para alguém que ainda está no nível 1. Porque tu também tens de perceber, no fundo, qual é que é o nível de conhecimento que a pessoa, quando entra para o teu negócio, tem de ter. E ela no teu negócio vai escalar o nível de conhecimento. Isto demorou muito tempo a entrar na minha cabeça, então eu vou repetir a ideia. A pessoa, no meu caso, a pessoa que entra para o meu negócio de gestão de redes sociais, a pessoa que entra para um serviço de gestão de redes sociais comigo, o negócio, a empresa que entra comigo para isso, das duas uma, ou nunca teve ninguém a gerir as suas redes sociais e vai estar num nível de conhecimento mais baixo. Aliás, até temos 3. Temos a pessoa que nunca teve ninguém a gerir as suas redes sociais e nunca geriu as suas redes sociais sozinho, que tem um nível de conhecimento 1. Tem as pessoas que nunca tiveram ninguém a gerir as suas redes sociais, mas já pesquisaram e aprenderam por elas, e aí já estão no nível, diria, 2. E tem as empresas que já trabalharam com uma agência ou com outros gestores de redes sociais que os puseram ou no nível 1 na mesma, ou se calhar já estão no nível 3. E o meu discurso e a minha abordagem tem de ser adequada. Obviamente. E se a minha comunicação não for conectada com nenhum destes cenários, primeiro eu não vou conseguir executar a venda. E antes da venda, eu não vou conseguir suscitar interesse e gerar confiança para estas pessoas me virem pedir orçamento. Por isso é que, para mim, é muito importante mostrar conhecimento de níveis mais avançados, mas nunca esquecendo o conhecimento do nível mais básico, porque eu escolho vender para quem está no nível 1. Eu posso perfeitamente escolher vender para quem está só acima do nível 3 de conhecimento. Atenção, isto dos níveis é uma ideia e uma percepção minha. Isto não está tabelado, mas tem muito a ver com a experiência, eu diria, porque à partida, quem já lidou com agências de marketing ou com outros gestores de redes sociais vai ter algum conhecimento acrescido de como funciona um serviço deste estilo, como funciona o marketing e insights básicos. Se bem que não é uma certeza, mas à partida.
Por isso, o teu conteúdo não deve refletir o ponto em que estás com os teus clientes, o ponto em que estás nas tuas reuniões, mas sim o ponto em que está a pessoa que ainda não te comprou. E é aqui que entra esta capacidade que muda tudo, que é esta capacidade que tu vais melhorar em ti. Que ela já existe, ela só tem de ser melhorada, de certeza. Ou então repescada, porque se calhar também a descartaste porque achaste que não precisavas. Já me aconteceu, aliás, foi isso que me aconteceu. Que é, se tens muita informação na cabeça, é normal que simplificar não seja um comportamento automático. Repara, eu vivo o meu negócio todos os dias, desde que acordo até que adormeço. Mesmo ao fim de semana, quando eu não estou a trabalhar, eu estou a viver a minha vida, o meu negócio e as minhas ideias. Eu estou a consumir conteúdo com o olho de quem vive o marketing, a comunicação e o branding de negócios. E eu estou constantemente dentro do tema, estou constantemente a acrescentar conhecimento e a melhorar-me, porque eu procuro isso. E o que é que isto faz? Por um lado, enriquece muito aquilo que eu faço, sem sombra de dúvida, mas por outro, faz-me perder completamente a noção do que é básico e do que não é. Até te posso dar um exemplo antes que eu ontem estive a estudar. Estive a ver uma aula de uma profissional que eu acompanho, que eu gosto muito, e era uma aula que prometia muito, e eu pensei, olha, vou ver, não tenho aqui nada a perder, e era sobre vendas. Sobre processos de agências de social media, aproveitava para perceber como é que podia melhorar ainda mais a minha maneira de vender os meus serviços. E acontece que tudo o que ela disse eu já sabia. Aquilo foi ótimo para, no fundo, para reforçar a ideia, sem sombra de dúvida, e fiz apontamentos como sempre, mas ela falou daquilo que realmente é o básico. Aquilo que é o essencial, que mesmo eu já estando farta de saber, foi importante reforçar. Isto porque o básico tem de estar bem feito e bem consolidado, porque senão não dá para dar os próximos passos com segurança. E conto esta história simplesmente para perceberes que mesmo trabalhando e comunicando o básico, conseguimos ter informação, ter movimento no nosso negócio. Porque ela, no fim dessa aula, fez um pitch de vendas. Tudo aquilo eram pessoas que já a conheciam. Aquilo que ela vendeu já tinha vendido antes, mas o facto de termos tido ali mais uma aula, mais uma sessão, em que ela reforça o conhecimento que ela tem, conseguiu, e mesmo em sessão, fazer vendas. Porque repetiu e reforçou aquilo que é o básico para o cliente dela. E não aquilo que é o básico para ela. Portanto, o problema é que quando uma coisa fica clara para nós deixamos de ter noção do trabalho que tivemos de ter para chegar até essa coisa, até essa ideia, até esse conceito. Posso dar até alguns exemplos meus. Para mim, eu hoje esqueço-me do quão importante e não óbvio às vezes é o facto de que já não se usam hashtags. Agora usam-se as palavras-chave no meio da descrição do nosso conteúdo. Para mim isto é um dado adquirido, mas não é para toda a gente. Na construção da bio, é óbvio que a tua bio tem de ter um call to action, é óbvio que a tua bio tem de deixar muito claro aquilo que tu fazes. Mas isto não é óbvio para toda a gente, é óbvio para mim. E talvez para ti, espero que para ti, senão fica com estes dois insights. Por exemplo, uma coisa que para mim hoje é mesmo óbvia, felizmente e finalmente, é esta distinção entre linhas editoriais, pilares editoriais e o que é que eles fazem pela tua comunicação. E hoje, por eu já conhecer e por saber e por ter sido um caminho difícil até isto ser mesmo muito claro, hoje eu já consigo passar este conhecimento e explicar isto com muito mais facilidade e muito mais simplificado aos meus alunos e aos meus clientes. Mas durante tanto tempo não foi assim. É insano. E desta maneira, obviamente, tudo fica mais fácil. Porém, se não houver aqui um processo de simplificação, às vezes, das temáticas, lá está de perceber o que é o básico, para fazer o básico bem feito, não é? Fica muito difícil comunicar. No fim do dia, é isto. Isto leva-nos a um erro muito comum, que é cair nesta ideia de que há mensagens e frases e
ideias que nós já repetimos 1000 vezes e que estamos fartos de dizer a mesma coisa. Falo-te do meu exemplo, daquela que é a minha frase santa, a minha frase clássica, que é: o teu negócio merece pensamento. E eu vivo esta ideia diariamente. Ou seja, para mim, ela é óbvia e repetida variadas vezes na minha cabeça ao longo de cada dia. E eu digo-a em muitas reuniões. Porém, quem me acompanha nas reuniões, quem me acompanha nas redes sociais, não me vê dizê-la tantas vezes quanto eu a penso. Ou seja, eu até posso achar que estou a ser repetitiva, mas eu estou a ser repetitiva na minha cabeça, não para o meu público. O meu público precisa de me ouvir repetidamente. Por 2 fatores. Primeiro, porque realmente não estamos a ser assim tão repetitivos quanto nós achamos. Segundo, porque nós consumimos carradas de conteúdo diariamente. Se nós não repetirmos aquilo que são as nossas mensagens e a nossa comunicação base, essencial, ela não vai ficar na mente de ninguém. Tu lembras-te do conteúdo que tu viste ontem? É que eu não. Aliás, eu não me lembro do conteúdo que vi hoje de manhã. Isto é a maneira como a nossa cabeça está a funcionar hoje. Claro que isto tem muita coisa de errado, mas não é esse o tema. Nós esquecemos muito rapidamente do conteúdo que nós vemos. Por isso, se ele não tiver a sua mensagem-chave fixa, perde-se na maionese e nunca mais nos lembramos. Por isso, não, a tua mensagem principal ou as tuas mensagens, aquilo que é o teu conhecimento base que tu queres passar, não vai cansar como tu achas. É que depois tu nem tens provas de que as pessoas já ouviram estas ideias mesmo tantas vezes quanto tu achas. É a sensação que tu tens, lá está, porque vives na tua cabeça vezes e vezes sem conta. E no fim do dia, às vezes nós cansamos-nos mais da nossa própria mensagem, e não é cansar de deixar de concordar, mas de pensar tanto nela do que quem nos assiste. E eu quero que isto fique mesmo na tua cabeça. Isto faz-me pensar numa outra coisa que eu acho mesmo muito importante, que é esta diferença entre nós comunicarmos e sermos claros na nossa comunicação versus sermos expressivos e querer nos expressar. Vou explicar. Nós temos de comunicar para ser entendidos e não para nos expressarmos, não para dizer o que queremos e como queremos, que é muito importante, e é importante haver aqui esta autenticidade na maneira como falamos e quando estamos a ser claros. Contudo, se o que eu digo não vai ser entendido ou não tem como objetivo ser entendido do outro lado, vira informação inútil. Com muita pena minha, eu entendo, mas vira informação inútil. Aqui o importante não é que em todos os momentos tu mostres tudo aquilo que tu sabes. É que tu mostres aquilo que o outro precisa de entender e garantir que ele consegue entender. É sobre traduzir aquilo que tu sabes para aquilo que é importante chegar ao outro lado. E eu também já caí muitas vezes neste erro, sou-te sincera, que é querer passar muita informação ao meu cliente, a quem está do outro lado, acabar por lhe dar uma carrada de steps à frente e ele só queria o próximo. Ele não precisava de tudo o que eu sei que eu estou a pensar. Só precisa do próximo e depois... Pode ter ali um plano macro, mas ele tem é de entender o que eu estou a dizer e não levar com uma descarga de informação completamente alucinante. E atenção a isto. Este básico, como eu já o disse, tem de ser bem feito. Porque também é dessa maneira que ele vai conseguir ser relembrado com frequência. Isto eu já te disse. Nós temos de deixar aqui muito assente que a nossa comunicação tem sempre de voltar às vezes aos básicos, que são básicos para nós, mas que não são básicos para os outros. Uma coisa que te pode ajudar, em momentos às vezes de criar conteúdo, ou de abordagens, ou de tentar simplificar algumas ideias, é olhares para coisas que hoje são mesmo óbvias para ti, que se calhar há um ano não eram. E aí vais encontrar, se calhar, temáticas ou pontos-chave que vão ser muito interessantes e importantes de abordar, mas que tu tomas como garantidos porque já não, não, isso é básico, isso nem sequer é um tema. Porque provavelmente é. Porque quem te acompanha provavelmente ainda pode nem sequer saber isso. E tu precisas também de construir este conhecimento no teu cliente, no teu potencial cliente, para que ele também consiga entrar no teu caminho e mais tarde vir a comprar. E digo-te isto agora para tu ouvires com muita atenção, que é: a repetição não é falta de criatividade, é estratégia,
Outra vez, a repetição não significa que tu não és um ser criativo. Principalmente se for importante para ti ser criativo. Há pessoas que realmente não ligam muito, mas não é sinal de falta de criatividade. É sinal de estratégia, porque a estratégia, do que quer que seja, tem sempre consistência. Consistência na mensagem, na frequência, em tudo. Aqui o ponto é, a mensagem tem de ser repetida. Não é tu todos os dias publicar exatamente a mesma coisa a dizer o mesmo. De todo. Mas a mensagem tem de navegar pelos teus conteúdos, por aquilo que apresentas, por aquilo que tu és. Isto vai mesmo mudar a maneira como tu consegues criar conteúdo. Em vez de tu te perguntares, porque isto já me aconteceu, se este tema se calhar é demasiado básico, pensa, será que isto está claro para quem ainda não sabe? Será que isto é tão óbvio que quem ainda não sabe consegue chegar lá sem eu dizer nada? Ou se eu disser até vai acelerar isso e até consigo ajudar? Se calhar... Outra coisa é que saber muito às vezes parece um problema. E eu comecei o episódio a dizer que isto pode ser um bocado problemático. Mas na verdade é uma grande vantagem. Dá-te profundidade, dá-te consistência e dá-te muitas ideias. Mas só consegue transformar tudo isto em valor. Quem tem esta capacidade de traduzir, de pegar numa determinada quantidade, ou uma determinada informação profunda e complexa e simplificá-la para que quem está do outro lado consiga absorver, aprender e crescer com isso. No fundo, eu só quero que tu saias deste episódio a perceber que às vezes o nosso conteúdo parece muito difícil porque nós não estamos a pegar nos básicos, porque nós estamos a esquecer de que outrora não fomos tão especialistas e conhecedores como hoje somos e que a informação que lá atrás foi tão reveladora merece ser reforçada agora e pode ser comunicada por ti. Tu podes estar mesmo demasiado dentro do teu próprio conhecimento e estás longe demais de quem está a começar na tua escala de valor, quem está a começar a conhecer-te. Porque aquilo que é óbvio para ti pode ser exatamente o que alguém precisa de ouvir pela primeira vez. E digo-te isto porque aquilo que hoje é óbvio para ti pode ser exatamente o que alguém precisa de ouvir pela primeira vez. Por isso, diz-lhe, comunica isso e não tenhas medo de falar o básico. Porque quem vai comprar de ti não é expert. Se fosse expert, não ia comprar de ti. Se este episódio de alguma maneira já te ajudou a pensar melhor, então ele já cumpriu o seu papel. Acredito mesmo que estratégia não é fazer mais, mas sim pensar melhor. E o Mano a Mano serve exatamente para isto, para organizar ideias, deixar fluir outras novas, permitir-te tomar decisões com cada vez mais confiança. Eu espero mesmo encontrar-te por aqui no próximo episódio e não te esqueças que o teu negócio merece pensamento.